Como é bom estarmos na casa de Deus. Bom, o tema da pregação nessa noite é fé para esperar o tempo de Deus. Com muita frequência nós dizemos que você tem que esperar o tempo de Deus. Não é o tempo de Deus. Será que é o tempo de Deus? É visível que este é o tempo de Deus para a tua vida. Ou seja, nós sempre falamos esse tipo de coisa. Você tem que ver se é o tempo de Deus. E a maioria das pessoas tem dificuldade de compreender o que é o tempo de Deus, qual a estação de Deus. De saber que realmente é hora de dar aquele passo. E se sentem inseguras porque talvez não experimentaram isso antes, nunca foram ministrados acerca disso antes e não sabem qual é o contexto bíblico disso. E nós vamos estar falando sobre isso hoje. E quando eu falo em esperar o tempo de Deus, e que precisamos de fé para isso, nós não podemos esperar o tempo de Deus de forma acomodada, sem fazer nada. E apenas deixar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, ou quem sabe, mais um ano da nossa vida passar. Não. Nós precisamos ter a atitude de fé. É como quando entregamos uma palavra profética, e para algumas pessoas eu enviei mensagem, liberando palavra profética agora durante o louvor. Quando nós recebemos uma palavra profética da parte de Deus, se nós ficarmos simplesmente apenas ouvindo, como que não acreditando, essa semente pode cair das nossas mãos. Tá claro isso? E se nós recebemos no nosso coração, e se ela cair em boa terra, numa terra fértil, numa terra que está carregado de expectativa pelo porvir, aquilo rapidamente começa a trabalhar, a germinar. E em breve começamos a ver, tanto você que recebeu, quanto aqueles que estão ao redor, começam a ver o agir de Deus na sua vida. E uma nova estação vindo sobre a sua vida. Então, nós precisamos de fé ao receber uma palavra de Deus. E precisamos de fé para esperar o tempo da palavra de Deus. E a chave para amadurecer em fé é buscar intensamente a Deus. Estar na sua presença. Não tem como você se tornar um gigante na fé sem ter experienciado a presença divina. Porque quando estamos na presença divina, ali nós somos totalmente construídos. Ali nós somos renovados. A nossa visão é ampliada. As limitações humanas, diante de uma voz tão poderosa, ministrando ao nosso ser, faz com que todos os limites e barreiras caem por terra. Para você ter uma fé gigante, você precisa andar com gigantes. Você precisa andar com gigantes. O gigante é aquele que não olha para as coisas pequenas, porque ele passa por cima disso tudo. Ele enxerga mais adiante, está focado naquilo que ele tem para conquistar. Ele não se envolve com fofocas. Ele não se envolve com noticiários. Ele só vai. Ele tem um chamado. Ele tem um destino. E só dessa forma, ele vai conseguir chegar lá. Amadurecer em fé é saber suportar a dor e gerar algo com essa dor no seu interior. E então poder desfrutar da alegria de ser e de ter. Normalmente as pessoas associam a fé a finanças. Finanças
é o resultado. Antes das finanças, você precisa ser. O inverso do que a sociedade apregoa. Você precisa ter uma visão humanista. Diante de Deus, você precisa ser. E ao ser, você precisa ser reconhecido como tal. Assunto nos céus. Quem tem é assunto na terra. Quem é assunto nos céus. Oh, meu Deus, eu acho que Deus vai fazer coisas grandiosas nessa noite. Oh, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu. Bárbara, eu vejo o Senhor trocando os teus sapatos e colocando em ti uma bota. E Ele está dizendo, um novo tempo está vindo. Um tempo mais largo, mas que vai exigir bota. Porque o caminho que tu vai trilhar na tua área de atuação é um caminho novo que ninguém trilhou. Tu será pioneira. Glória a Deus por isso. Oh, meu Deus. Abra as escrituras em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. 2 a 4. Diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece piada, né? Quando você passa na carne, sem fé, longe de Deus, tudo dói. Você sente que é exprimido, sugado, você fica abatido, cansado, desanimado. Por quê? Porque você está muito longe de poder andar com gigantes. Você está andando com pombos. E os pombos se batem uns nos outros. Você precisa, quando você compreende que Deus está fazendo algo na sua vida, porque todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Nós sabemos quando é o diabo atuando, e nós sabemos quando é Deus nos promovendo. E a partir do momento que começamos, Claudete, desde o início do culto, Deus me fala acerca da tua vida e diz, por que tu está assim preocupada, minha filha? Eu estou no controle e no tempo certo vou estar fazendo tudo. E eu te abençoo. Oh, meu Deus. Quando nós passamos por uma dificuldade, quando nós passamos por uma provação ou privação, a nossa postura revela a nossa vida em Deus. Não é momento de você reclamar, murmurar, se queixar. É claro que dói. Às vezes eu atendo pessoas e as pessoas dizem, pastora, tá difícil. Mas as pessoas não ousam dizer, eu não sinto Deus. Porque se me disser também, eu vou dizer, porque tu não está buscando. Então nem dizem para mim. Mas as pessoas dizem, tá difícil. Gente, isso é honroso, é claro que é difícil. Alguém pensa que não? Não. Antes você andava no seu passo. Você foi gerado pelos teus pais para isso. Você perde o bico, você perde o tite, você perde todo o colo da mamãe. Daqui a pouco você é terceirizado no cuidado. Daí você vai para o pré, vai para o jardim, para a escola, qualquer coisa. E no outro ano você perde todos os seus coleguinhas e você passa a vida inteira perdendo. Na verdade, nós passamos a vida toda perdendo. Então nós estamos acostumados, porque nós sabemos que se nós casamos, nós sabemos que nós nos apaixonamos, nós não vamos dizer que é amor que não é. O amor é uma decisão quando você consegue identificar todas as falhas daquela pessoa com quem você está. E ainda assim você diz, não,
Vou encarar. Vou ver no que vai dar. Não, você diz, não, estou firme. É esse mesmo. Porque o ferro com ferro se afia. Eu vou ficar mais afiada com ele. Assim você tem que pensar. Então, nós sabemos que, então, nós decidimos casar. Então, vem a lua de mel. E depois começam, às vezes chega as contas. E depois, então, vem como que um ninho um pouco vazio. O que eu faço? Eu adoto um pet? Ou eu tenho filho? Então, você toma a decisão. Vamos dizer que vem o filho. E errado aquela pessoa que decide ter filho para preencher lacunas no casamento, porque filho não vem para preencher lacuna. Na verdade, filho deixa lacuna no casamento, se não houver sabedoria na administração do tempo conjugal. Então, vem o filho, começam todas as dificuldades. E você sabe, então, que naturalmente você tem estações. Mas a questão é a seguinte. Em Cristo, você não sabe quando a estação muda. Você não sabe o que Ele tem preparado para você. E se você então decide acelerar a sua busca intensa na presença dEle, se você decide conhecê-lo em espírito e em verdade e dedicar o seu tempo para Ele, daqui a pouco coisas começam a acontecer. Mas eu orei, eu jejuei e de repente tudo começa a dar errado. Os seus planos começam a dar errado. Porque na verdade Deus começa a alinhar a tua vida. E neste momento, Deus começa a tirar coisas de você que irão atrapalhar a sua jornada no futuro. Então, de repente, um sonho, um projeto não funciona. E por mais que você tente, não funciona. Porque Deus, Ele trabalha com o seu futuro. E se você é casado, Deus está trabalhando, na verdade, com os seus filhos, com os seus netos e os seus bisnetos, ao moldar a sua vida ao padrão dEle. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus. Deus não trabalha com uma geração, Deus trabalha com gerações. Deus é geracional. Então, vêm as boas novas de grande alegria. Irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quando eu compreendi que a provação é honra de Deus sobre a minha vida, quando eu percebo que o mar está calmo, eu clamo a Deus e eu pergunto, aonde eu estou errando? Porque não podemos passar um dia da nossa vida sem nos movermos para lugares mais altos. E se ficamos paralisados e tudo está bem, e tudo está no conforto, as coisas estão indo e eu fiquei para trás. Um dia em grande dificuldade. E alguns do auditório já ouviram esse testemunho, porém eu vou contar apenas uma milésima parte dele. Eu chorando em desespero diante do Senhor, por uma situação, e já não aguentando mais, sem saber o que iria acontecer. Eu iria passar por muita vergonha, na igreja, na sociedade. E no chão chorando, ainda recebi uma outra notícia para acumular ou cumular as tragédias as quais eu estava vivendo. Então, chorei mais ainda, porque humanamente era totalmente impossível reverter situações. E o abismo estava praticamente diante de mim. Eu chorei muito. Eu chorei o que eu pude chorar. Não haviam mais orações, não havia mais adoração. Tudo isso eu já tinha passado. E eu estava naquele ponto, que é o ponto do quebrantamento. Onde só existem soluços.
E quando estava nesse estágio, ele falou comigo, numa voz audível para mim, mesmo tendo outros na sala. E ele disse: saiba que eu já chamei muitos para fazer o que tu está fazendo. Só que quando eles se encontraram nessa situação em que tu está agora, eles recuaram. Porque eles acharam que eles não conseguiriam seguir em frente. Mas saiba que eu estou te honrando com tudo aquilo ao qual tu está passando. Você ouvindo isso, suas conexões estão a 1000 e você não consegue ligar uma a outra, porque você não consegue compreender. Mas quando o Espírito de Deus fala, o teu espírito, nada do que é natural é tão real quanto aquilo que foi ministrado ao teu coração. E Tiago, ele colocou em palavras bem suaves, dizendo: considerem motivo de grande alegria. Quando a dificuldade vem para mim, quando a luta vem, quando a perseguição vem, imediatamente eu me lembro das palavras do meu pai falando ao meu coração: eu estou te honrando. O dia que você compreender que a jornada é difícil, que as dificuldades são honra da parte de Deus sobre você, só que você não está enxergando. O que você sente aqui, nesta dimensão, são dores, mas ali em cima há uma carga de honra pronta para descer no tempo de Deus sobre a tua vida. Pois você sabe que a prova da sua fé produz a perseverança. Quando você é provado em fé, você caminha em lugares mais altos. Você conquista coisas mais altas. E isso não vem porque você aprendeu, porque você ouviu. Isso vem porque você viveu. Você sabe, né? Tirar a CNH. A teórica vai de fichinha. Mas a prática é o que te habilita. E a perseverança, ela deve ser completa. Lembra do que eu falei, que o Senhor me falou? Muitos eu escolhi para estar nesse lugar em que tu está agora. Mas quando chegaram aqui, eles desistiram, recuaram. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Deus espera que você o ame, mas o ame muito mais além daquilo que Ele pode te dar. Vamos promover o inverso. Ao invés de buscar a Deus porque você quer, busque a Deus porque você o ame. Encare jornadas de oração porque você o ama. Encare jornadas de jejum porque você o ama. Entre para o desafio de leitura bíblica anual, nosso grupo, porque você o ama. Persevere no grupo, porque perseverando, você vai atingir a ação completa, a maturidade. Amém? Me permita contar para você a história de um homem que ele pensou em desistir, pensou em dar fim à sua própria vida.
Uma pessoa que parou de sonhar, parou de projetar, que perdeu as forças e perdeu a vontade de viver. Um certo dia, este homem, não aguentando mais a pressão, decidiu sair sem rumo e se encontrou num parque, sozinho, em meio à natureza. Ele precisava ouvir a voz de Deus. E em meio às lágrimas, à angústia, em meio ao clamor, ele disse a Deus: Deus, você pode me dar uma boa razão para eu não entregar os pontos? Porque eu não estou aguentando mais. Talvez eu estou diante de um auditório que muitas pessoas ou pensaram isso, ou já disseram isso para Deus. Então, alguns minutos se passaram e, de repente, ele começa a ouvir uma voz mansa e suave ministrar ao seu coração, dizendo: busque com seus olhos nesse parque, nesse bosque, e olhe para uma samambaia. E ele o fez. Agora ache um bambu. E ele o fez. E o Senhor disse: pois bem, eu criei ambos e cuidei deles muito bem. A samambaia, porém, cresceu rapidamente, folhas verdes e longas, que, como vocês veem, cobrem o solo, protegendo as frágeis. Quanto ao bambu, nada se viu por um longo tempo. Na próxima estação, a samambaia cresceu ainda mais forte. Seus longos galhos geravam uma brisa e o seu verde intenso acalmava muitos corações. Porém, acerca do bambu, nada ainda. Nem um broto no solo. Passou-se o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano e nada do bambu. Porém, no quinto ano, um pequeno broto saiu da terra, quase que insignificante. Mas nos próximos 6 meses, o bambu cresceu mais de 25 metros de altura. Ficou 5 longos anos, criando raízes no solo, para lhe dar a estrutura e sustentação necessária para suportar as tempestades que uma samambaia jamais suportaria. E o Senhor disse: jamais dou um fardo a alguém se não tem preparo para carregar. Nem lanço um desafio a quem não pode suportar. Neste tempo todo, em que você tem lutado e parece que não tem conseguido vencer, eu estou criando raízes em você para que suporte a altura em que eu irei lhe levar. Nunca se compare à samambaia. Elas são fundamentais para o bosque, mas as suas finalidades são diferentes. Então eu perguntei: quanto tempo eu ainda tenho que crescer? E ele respondeu: tão alto quanto você quiser. Apenas não se renda. Independente da situação em que você está vivendo, que o mundo está vivendo, você não pode se conformar a isso. Você precisa continuar clamando, continuar buscando. Aquilo que parece tão simples no cotidiano. Você já orou por aquilo, você já jejuou por aquilo. Continue fazendo, porque isso vai acabar trazendo a resposta de Deus. Você lembra de Noé? Deus instruiu ele a construir uma arca, um grande barco, quando não havia chuva. E ele ficou 120 anos trabalhando na arca. Ele sofreu toda sorte de perseguição, foi difamado, foi perseguido. E ele continuou firme. Ele tinha um propósito. Quão facilmente as pessoas conseguem sair do propósito de Deus por aquilo que os familiares, amigos ou qualquer outro venha a dizer ou pensar. Quão facilmente as pessoas saem do propósito de Deus por se sentirem sozinhas e achar que não vão conseguir.
Lembre-se que na arca só entrou Noé e a sua família. 8 pessoas. E naquele tempo todo de construção, Noé alertava o povo: vai chover. Noé falava ao povo. E o povo não se arrependia. Tão grande quanto aquilo que Deus tinha através da vida de Noé, era o que Deus tinha na vida de Noé. Foram necessários 120 anos para Noé estar pronto para o milagre de Deus acontecer. E quanto mais demora o processo, mais é a carga que ele carrega de bênçãos de geração a geração. Quanto mais intenso o processo, quanto mais você deixa Deus te podar ou sequer cortar totalmente, quanto mais intenso, maior é a obra que ele realiza. Quando a coisa é superficial na sua vida, porque talvez você não resiste a grandes podas ou cortes, menor é o fruto que você dá. Agora, quando você se submete à potente mão de Deus, para Ele realizar aquilo que precisa em você, acredite, no devido tempo, Ele te exaltará. Então, para Noé chegar aonde chegou, para tantos heróis da fé, Abraão, Sansão, tantos outros, José, chegarem aonde chegaram, precisaram de fé. Todos os dias, ainda sem forças, ainda sem disposição, às vezes enfermos, às vezes feridos, mas eles sabiam que o que eles estavam fazendo não tinha nada a ver com eles, mas eles estavam obedecendo uma ordem divina, e que isso iria levá-los ao destino deles em Deus. Então, meu conselho é: nunca pare na jornada. Nunca pare na jornada. Continue fazendo o que você está fazendo até o momento em que a chuva descer do céu. A partir deste momento, você pode mudar o seu proceder. Só que você será uma outra pessoa, totalmente diferente. As pessoas nem lhe reconhecerão mais. Eu preciso lhe dizer, as amizades não são mais as mesmas. Porque quando Deus quer promover alguém, a primeira coisa que Ele faz: sai da tua terra, da tua parentela e vai. Deus não disse aonde Ele ia, para que Ele não desse o endereço para os familiares, conhecidos e amigos o visitarem. Sai da tua terra e da tua parentela. Por quê? Meu pastor Dan, diz isso e explica de forma muito clara. Ele diz o seguinte: a família e o ambiente aonde vivemos são incapazes de reconhecer o que Deus faz na nossa vida. O profeta, ele não tem honra na própria terra. Deus é incrível. O tempo de espera jamais pode fazer você desistir. O tempo de espera precisa te fortalecer em fé. O tempo de espera, ele precisa te levar a você ficar face a face com Ele, de forma que você nunca seja enganado. O tempo de espera tem que te fazer uma pessoa quebrada, quebrantada, humilde. O tempo de espera tem que tirar todos os enfeites que a vida acabou colocando em você. Porque quando chover, a glória é só de Deus. E cadê Noé? Ah, não sei. Os animais quase se destacam mais do que ele. É impossível Deus fazer alguma coisa enquanto você está ansiando por aquilo.
Não tem. Se você está ansiando por aquilo, ainda que seja um ministério, um chamado, uma empresa, um negócio, se você está ansiando por aquilo, você exercerá controle e domínio. E nenhum homem pode exercer controle e domínio sobre outro homem. Agora, quando você passou pelo processo, está quebrando e quebrantado, a chuva vem. E você não vai lá no topo da arca dizer: viu? Eu avisei. Não está na arca porque não se arrependeu. Não. Você está no canto mais escuro daquela arca chorando. Porque Deus teve misericórdia de você e cumpriu a palavra dele. Porque Deus foi bom com você e não deixou você passar vergonha. Você entende como é diferente? Então nós precisamos de fé para passar pelo processo. Sem fé não se passa pelo processo. O tempo não pode fazer você desistir. Então valorize cada minuto, cada dor. Sim, você pode dizer: por que, Deus? O que eu tenho que fazer? Sim, isso tudo é muito saudável. Muito saudável. É o momento do questionamento. Você disciplina uma criança, o que a criança vai perguntar? Mas por quê? Por quê? Está doendo. Para. Agora, se você continua com a disciplina, a criança não fala mais nada. Porque ela entendeu. Ela entendeu que você não vai parar, que há um propósito naquilo, há uma construção naquilo, há algo melhor para você naquilo. Assim é o processo na nossa vida. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir. A glória no processo. Lembre-se, quando choveu, Deus não estava ali naquela força sobre Noé, para ele ficar batendo naquelas madeiras, carregando animais. Não. Quando choveu, havia tanta humildade naquele homem, tanta humildade, que não havia espaço para a glória humana. A presença de Deus envolveu tudo. E o temor caiu sobre o povo. Deus estava naquele milagre. Deus não celebra o milagre. Quando ele acontece, nós dizemos glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu, eu orei tanto por isso. Deus foi tão bom. Deus não está naquele momento. Deus está celebrando. Cada noite que Ele te chama, te acorda e você levanta. Está estaviando. Mas levanta. E pega a Bíblia, senta e cochila. Mas Ele está ali. Ele está vendo a sua força, a sua coragem, a sua disposição. Daqui a pouco tem que levantar para o trabalho e você está ali. Está andando assim meia fase o dia inteiro. Ele está vendo, Ele está contigo. Ele está vendo quando você está ali chorando. E não está falando para os outros: depois que eu me converti, minha vida ficou pior. Ou quanto mais eu busco a Deus, parece que mais Ele me persegue. Deus está no processo. Deus está ali. É Ele quem dá força aos homens para apertarem a prensa, para você ser esmagado. E a tua luta não é contra carne nem sangue. Mas o ferro com o ferro se afia. E são os homens que apertam aquela prensa, dos dois lados. E você poderia olhar e difamar, olhar e dizer:
Mas você fica quieto. Você se cala. Porque sabe que a sua luta não é contra homens. A sua luta é para se vencer e se render completamente diante dele. No momento em que chegar o ponto de você não culpar mais ninguém pela sua dor, sua angústia, sua tragédia, sua condição, a prensa deixa de ser esmagada. E você então está pronto. E o óleo mais puro saiu de você. O mais caro, inigualável, saiu de você. E vai servir de glória a Deus. O mais puro para unção. O outro para especiarias. Você precisa se deixar moldar por Deus. Lembre-se, jamais tente cumprir uma promessa de Deus sobre a sua vida. Jamais pegue atalho. Porque isso vai dar em destruição espiritual para você. Nunca force para acontecer uma palavra profética sobre a sua vida. Nunca. Esse é o maior erro que você pode cometer. Nunca ore para que se cumpra. Porque se saiu da boca de Deus, quem é você para orar para que se cumpra? Apenas agradeça. Senhor, eu agradeço por aquilo que tu tens reservado para a minha vida. O outro ponto é, jamais tente tocar em uma herança antecipadamente. É como você pegar uma fruta que não está em estação de colheita, tomar ela para você. Você não vai aproveitar aquilo e ninguém vai poder se alimentar daquilo. O outro ponto é jamais tente mudar por conta própria uma estação em sua vida, por mais desconfortável que ela seja. Não faça isso. Você está andando pelas emoções. Isso traz à sua memória alguém? Bom, lembra do rei Saul? O primeiro rei de Israel, ele não teve um final feliz. E Deus destituiu ele. Não foi porque ele era um assassino, não era porque ele era um adúltero. Não, nada disso. Mas porque ele era uma pessoa totalmente impaciente. Ele não compreendeu a estação de Deus sobre a vida dele. E ele não esperou o tempo de Deus para ele. Deus nunca chega atrasado. O que aconteceu com Saul é que, estando ele com o exército acampado, os filisteus, os seus inimigos, vieram contra eles, cutucando eles, porque eles estavam demorando para se posicionar para a guerra. E o profeta Samuel, que deveria vir oferecer o sacrifício, estava demorando. Veja, Deus não demora. Deus não chega atrasado. E Saul, então, se antecipou, angustiado, com medo, e ele ofereceu o sacrifício no lugar do profeta. Ele antecipou uma estação na vida dele. E isso levou ele a perder um chamado. Você ouviu bem? Perder a unção. Ou seja, nunca mais ele foi rei. Ele perdeu o trono apenas pela ansiedade, angústia, medo do exército inimigo. Um rei não foi chamado para ter medo. Um rei não foi chamado para ser pressionado pelo inimigo e muito menos pressionado pelo seu próprio exército. Um rei foi chamado para receber a direção divina e fazer com que os outros o sigam. Então, antecipar o plano de Deus, como eu falei, é você colher um fruto antes da estação estar madura. Vai haver muito esforço e muito pouca satisfação. Você terá a sensação de que nunca consegue ser bom o suficiente. E você perde a oportunidade
de ingressar na plenitude de Deus naquela área. Então o medo, a insegurança, as ameaças, nada disso contribui. Isso tudo são emoções, e as nossas emoções, elas sempre têm que estar niveladas com a nossa fé. Se Saul sentiu medo e se antecipou, a fé dele estava onde? Naquilo que ele via. Isto não é fé. A nossa fé tem que estar em quem pode realizar, em Deus. Emoção nada mais é do que a expressão da alma, que acaba fazendo com que entremos por portas que não deveríamos entrar, venhamos falar o que não precisaríamos ter dito, fazer coisas que não deveríamos fazer, por causa de emoções. A emoção nunca pode dirigir o ser humano. Toda emoção tem que estar sujeita ao fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, para que nós não venhamos errar. O apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Olha só, aqui diz quando chegou a plenitude. A ideia por trás desta plenitude do tempo é, quando chegou a hora certa, Deus enviou Jesus. Porque Deus não enviou Jesus antes. Porque Deus tem a hora certa de agir. E tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Tudo aquilo que Ele realiza é bom. Veja, Deus enviou a Jesus quando o mundo estava preparado para recebê-lo. Você vai chegar no seu chamado, você vai chegar no seu destino, você vai atingir a plenitude quando tudo estiver pronto para te receber. Creia nisso. Continuando. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito. Enviou o Espírito do seu Filho para os seus corações, o qual clama, Abba, Pai, ou Paizinho. Então, o propósito de Deus, nós vemos aqui, não era apenas a nossa filiação, nos tornar filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não, Ele enviou o seu Filho para que todos nós tenhamos o status de filho de Deus. Mas Ele enviou o seu Espírito para que nós pudéssemos ter uma experiência disso. Então, ser filho de Deus pela fé em Jesus Cristo não é o ponto final. Você precisa ter a experiência do que é ser filho. E para ter a experiência do que é ser filho, você precisa que o Espírito Santo te leve a esse lugar de adoção, aonde você vê que coisas acontecem com os outros, mas que não acontecem contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós vemos nessa porção que na plenitude de Deus para você, ouça, na plenitude de Deus para você, a Trindade está presente. A Trindade está celebrando. Não é apenas por fé na filiação, mas o Espírito Santo te conduzindo cada vez mais à presença do Pai. E aí então você acaba fazendo o que vê Ele fazendo, falando o que ouve Ele falando. Então esse homem, tão sofrido, já querendo colocar um ponto final na vida dele, ele perguntou para Deus: quanto tempo eu ainda tenho que crescer? E Deus respondeu: tão alto quanto você quiser, apenas não se renda. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma abençoada semana a você e a sua família.